Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar esse final de semana, o terceiro domingo do tempo da Páscoa, ano B. Temos como textos para reflexão nesse terceiro domingo, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 13 a 15, depois de 17 a 19. O salmo responsorial é o Salmo 4. A segunda leitura é da primeira carta de São João, capítulo 2, versículo de 1 a 5. O Evangelho é o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. A liturgia nos convida à reflexão sobre realidades profundas do nosso relacionamento com Deus. E para começarmos esta reflexão, olhando para a primeira leitura do Atos dos Apóstolos, nós encontramos Pedro fazendo algumas acusações aos judeus, que também é importante para nós percebermos se essas acusações não servem para nós também no dia de hoje. Ele vai acusar os judeus de ter entregado Jesus ao poder do mundo. Jesus foi entregue a Pôncio Pilatos. O cristão, ele respeita o poder do mundo, pratica a justiça. No entanto, o cristão deve ter no poder de Deus a sua força, a sua segurança. Lembrando que os judeus que entregaram Jesus a Pôncio Pilatos eram religiosos. Então é muito importante fazermos essa reflexão. Que poder eu tenho confiado mais? No poder de Deus ou no poder do mundo? No poder de Jesus Cristo ou no poder dos Pôncios Pilatos nos dias de hoje, que lavam as mãos diante da prática da justiça? A segunda acusação que Pedro faz é que os judeus trocaram Jesus pelo assassino. Na hora que os judeus dizem para que Jesus fosse crucificado e Barrabás fosse libertado. Aí nós temos a troca da verdade pela mentira. E temos que refletir se realmente também no mundo de hoje nós não temos praticado esta realidade negativa. E nós sabemos de maneira muito clara que o homem trocou a verdade pela mentira. No mundo hoje, aquilo que é verdade tornou mentira, e aquilo que é mentira tornou-se verdade, porque cada um tem a sua verdade subjetiva. Jesus Cristo é a única verdade, e é somente nele que devemos apoiar as nossas vidas e sustentá-la com a força da verdade que vem de Deus. E a terceira acusação que São Pedro faz é que os judeus entregaram para a morte o Senhor da vida. Realmente Jesus veio para trazer vida, ele mesmo diz que veio para trazer vida e abundância. Como diz também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando se faz opção para matar Jesus na sociedade, na família, no nosso coração, consequentemente estamos abraçando a morte. E é por isso que vivemos num mundo de morte. Porque, como os judeus, se entrega hoje
Jesus, o autor da vida, para que seja crucificado. Pensando assim, que Jesus sendo entregue à morte, o homem encontra maior liberdade. Mesmo porque se pensa que Jesus tira a liberdade do homem. Muito pelo contrário, Jesus vai dizer que não veio ao mundo para condená-lo, mas para salvá-lo. No momento que nós aprendemos a promover a vida, abraçando Jesus como esta principal e única fonte de vida, nós encontraremos alegria plena e, consequentemente, a vida e a vida eterna. Agora, na segunda leitura, nós recebemos alguns conselhos de São João. O primeiro conselho é não pecar. Temos que lutar para que o pecado não domine os nossos corações. E o próprio São João nos fala algo que anima muito o nosso coração. Mesmo porque Deus sabe e nós sabemos também da nossa fraqueza. Porque São João vai dizer: não pequeis, mas se pecar, nós temos Jesus como expiação, porque ele se apropriou dos nossos pecados. Então nós sentimos essa profundidade da misericórdia de Deus, que nos dá o conselho de não pecar. Mas se pecarmos, Jesus está sempre pronto ali para vir ao nosso encontro. O próprio São João, em uma outra das suas cartas, ele vai dizer: se confessardes os vossos pecados, Deus é fiel e justo para vos perdoar de todos os pecados. O outro conselho que ele nos dá é para vivermos os mandamentos. Ele vai dizer: aquele que diz que ama a Deus, mas não vive os seus mandamentos, é mentiroso. Então é muito importante, nesta liturgia do terceiro domingo da Páscoa, refletirmos se somos verdadeiros ou mentirosos, se estamos obedecendo, se estamos vivendo o amor de Deus através dos mandamentos, nós somos verdadeiros. E é exatamente isso que Deus quer para cada um de nós. Vivendo a verdade dos mandamentos, nós aprendamos a viver o verdadeiro amor que Deus derrama em nossos corações. E o terceiro conselho é viver a palavra de Deus. É um questionamento se nós estamos vivendo a palavra de Deus, porque São João vai dizer: aqueles que vivem a palavra de Deus, o amor dele é plenamente realizado em nossas vidas. Então é importante, irmãos e irmãs, ao escutarmos a palavra de Deus, ao lermos a palavra de Deus, nós procurarmos colocá-la em prática no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, porque a palavra de Deus nos leva à plenitude do amor. E a plenitude do amor está em estarmos em comunhão com Deus e também em comunhão com os nossos irmãos. Agora, o Evangelho, ele vai nos conceder as graças. Ele vai, através de Jesus, nos dar 3 graças que precisamos para podermos seguirmos esses conselhos dados por São João e assim fazemos em tudo a vontade de Deus.
Então a primeira graça é quando Jesus diz para os discípulos: a paz esteja convosco. E esta palavra de Jesus que sai da sua boca, a paz esteja convosco, é a sua palavra. E a sua palavra se encontra na Bíblia. Eu gostaria que nós tivéssemos esta consciência. A Bíblia é um grande tesouro que traz para nós essa grande riqueza que é a palavra de Deus. Então é importante nós fazermos a reflexão: que lugar a palavra de Deus tem na minha vida? Eu tenho lido a Bíblia todos os dias? Eu tenho a palavra de Deus de maneira constante nas decisões que eu tenho tomado? A palavra de Deus, esse grande tesouro, transmite a paz para nós. No momento que Jesus disse: a paz esteja convosco, esta palavra penetrou no coração dos discípulos que estavam trancados e com medo dos judeus. A partir daquele momento que a palavra de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, foi anunciada para eles, eles se tornaram novas pessoas. A segunda graça que Jesus nos apresenta no Evangelho é no momento que ele se aproxima dos discípulos e mostra as chagas nas suas mãos, nos seus pés, no seu peito e na sua fronte, as chagas dos espinhos. E esta graça que nós precisamos refletir é se nós carregamos em nossas vidas as marcas da cruz. Porque não tem como ser cristão verdadeiro, autêntico, se não trazemos em nós as marcas da cruz. E a cruz é outro grande tesouro que Deus nos oferece, porque esse tesouro abrirá para nós o caminho da vida, e o caminho da vida eterna. E só pela cruz nós chegaremos na vida eterna. Por isso, olhemos para as chagas de Jesus, que foram marcadas quando ele fez a opção de se entregar pela humanidade. E de maneira mais profunda, no alto da cruz. A cruz, símbolo, sinal de salvação para todo ser humano, para todo homem que se abre à graça de Deus. E a terceira graça que Jesus nos apresenta no Evangelho é quando ele pergunta para os seus discípulos: tendes algo para comer? Esta pergunta de Jesus aos discípulos está ligada à desistência deles, à decepção deles diante da morte de Jesus, porque eles voltaram para a vida velha, para a vida de pescadores. E em outro texto, que está ligado diretamente ao texto de hoje, vai dizer que os discípulos pescaram a noite inteira e nada pegaram. Jesus disse: joga a rede para o outro lado. Quando eles obedeceram, pegaram uma quantidade imensa de peixe. Então Jesus pergunta hoje para os discípulos: tendes alguma coisa para comer? Eles não tinham pegado nada. E Jesus, essa providência, e muito mais do que esta providência, com toda certeza, os discípulos lembraram aquela quinta-feira santa,
No momento que Jesus, ele parte o pão e disse: tomai e comei todos vós. Isto é o meu corpo que será dado por vós. Quando no final da ceia ele pega o vinho e diz: tomai e bebei todos vós. Este é o cálice do meu sangue derramado por vós. Fazei isto em minha memória. Naquele momento, os discípulos lembraram daquela quinta-feira santa, para recordar a cada um de nós que quando estamos passando fome é porque nós esquecemos da Eucaristia. Porque o nosso maior alimento é a Eucaristia. Porque poderemos estar muito bem alimentados no corpo, mas se a nossa alma não tiver alimentada com a Eucaristia dominical ou até, segundo a possibilidade, semanal, nós não estaremos nutridos espiritualmente, que é o principal objetivo da vida cristã, da vida do ser humano. Queridos irmãos, que essas palavras possam alimentar as nossas vidas e nos direcionar para a vida eterna. Que cada uma delas possa penetrar em nossos corações. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.